aquele que nem seu mesmo próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra o Espírito de Deus? É Deus quem justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Deus, nós te agradecemos pela sua presença massiva no nosso meio nessa noite. Leva cativo a nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos ser terra fértil para a semente. O Senhor tem para plantar hoje. Que Israel diminua, que o Senhor cresça nesse lugar. Nós te louvamos. Amém. Sente-se, queridos. A carta de Paulo à igreja de Roma é muito interessante, porque o contexto, para você entender Romanos 8, você tem que estar ciente dos 7 primeiros capítulos de Romanos. O primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele fala sobre a universalidade do pecado, que abrange toda a natureza humana, que abrange a todos. Ele fala sobre condenação, e em relação tanto aos gentios quanto aos judeus, e também trata da fidelidade da justiça de Deus. Isso é capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. Ele trata sobre isso. Lá no capítulo 4, ele já muda de tópico e ele vai falar sobre a aliança, mas a antiga aliança. Ele fala que a justificação, mesmo na antiga aliança, que a lei de Moisés, não era feita por obras, mas por fé. Então essa característica da aliança, ela passou também para a nova aliança. No capítulo 5, ele fala sobre os frutos da justificação. No 6, ele fala sobre santificação. No capítulo 7, ele fala sobre morte para a lei de Moisés, falando sobre Cristo, nossa nova aliança em Cristo Jesus. E no capítulo 8, ele fala sobre a vida no Espírito. E nós vamos tratar um pouco aqui no capítulo 8. Nós lemos aí o verso, a partir do versículo 31 ao versículo 39. E o que é interessante sobre essa leitura, as colocações, a forma literária utilizada por Paulo, que era bem comum naquela época, as colocações utilizadas, as palavras que ele escolheu foram muito bem colocadas. E ele fala sobre a formação de um tribunal, a partir do versículo 31 ao 39. Ele fala sobre todas as características de um tribunal. Por exemplo, no verso 33, ele usa 3 palavras que dão essa premissa para a nossa imaginação, para nós acompanharmos isso. Tá? No versículo 33 ele usa a palavra acusação, ele usa a palavra justificação, e no versículo 34 ele fala sobre condenação. Ele estabelece os 3 pontos de um tribunal. O cenário jurídico aqui esboçado por Paulo: Deus é juiz, Satanás é o promotor, que é a pessoa que acusa, Jesus é o nosso advogado, e algumas traduções mais antigas da Bíblia utilizaram a palavra paracleto, aqui, que significa advogado ou defensor, aquele que intermedia, né? E os anjos ali são espectadores, e nós como cristãos, nós somos na posição dos que serão julgados, que estarão passando por aquele julgamento. E Paulo aqui, a gente levando em consideração capítulo 1 até o capítulo
capítulo 7 de Coríntios, as afirmações de Romanos, as afirmações que ele fez. Aqui no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 34, onde nós vamos estar focando, ele faz 4 perguntas, as quais nós vamos estar focando hoje, nessas 4 perguntas que todo cristão deve responder. Essas perguntas são muito pertinentes com relação à nossa própria salvação, ao entendimento de quem somos em Cristo e quem Cristo é em nós. Amém, queridos? Ele traz essas perguntas aí, dá uma exposição muito bacana. Então, a primeira pergunta, que está lá no versículo 31, ele fala assim: olha, se Deus é por nós, extremamente conhecido, versículo extremamente conhecido na Bíblia, né? E às vezes as coisas vão mal para a gente que é cristão, né? E a tristeza, às vezes, ela toma posse do nosso coração, por causa de pecados, situações, e a gente acaba perdendo a confiança na consolação que temos em Cristo Jesus. Ou às vezes nem compreendemos essa consolação que temos através de Cristo Jesus. Tem irmãos que não vêm à igreja por estarem envergonhados do seu pecado. E Satanás, ele continua pressionando essas pessoas na vergonha, e elas se afastam do caminho do Senhor. E Satanás, ele não dá folga. Ele vai nos atribular na nossa área de vulnerabilidade. O nosso maior inimigo hoje não é o que está de fora, é o que está de dentro, é a nossa carne, né? O tentador está do lado de fora, a tentação, o desejo está dentro do nosso coração, a concupiscência na carne. Mas as questões aqui levantadas pelo apóstolo Paulo vão fazer a gente entender claramente que aqueles que se limitam a apenas olhar, por exemplo, para momentos de tribulação, momentos de dificuldade, para o pecado, para na hora que alguma coisa está te tribulando, se a nossa visão for só para o problema, se a gente focar 100% no problema, nós estamos vivendo de forma errada. E Paulo, ele traz essas perguntas como uma forma de trazer clarificação e uma certa liberação da nossa alma, nos levando novamente a confiar na redenção através de Cristo Jesus. O que é lindo. O versículo diz: se Deus é por nós, agora imagine se fosse o oposto. Imagine se fosse ao contrário. Como que seriam as coisas, né? Porque Paulo poderia ter dito assim: olha, se Deus é contra nós, quem será por nós? Misericórdia, né? O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? E aliás, é exatamente isso que Paulo quer provar aqui nesse capítulo 8. Ele fala assim, por exemplo, pessoas que estão contra o favor de Deus, né? Em Hebreus 10, no versículo 31, fala sobre isso. Ele fala assim: a Bíblia diz que horrenda, usa essa palavra, horrível demais é você cair na mão de Deus, debaixo da sua justiça, debaixo da comissão de Deus. E porque o negócio é o seguinte: olha, pior que cair na mão do diabo é cair na mão de Deus. Porque se você cai no pecado e você está sendo literalmente esmagado por Satanás, você tem Jesus para te tirar de lá. Nós temos Jesus para nos resgatar e nos dar graça. Mas a Bíblia fala de pessoas que cairão na mão de Deus para o julgamento. Misericórdia, aí não tem ninguém que salva, né? Mas, porém, aqui a palavra de Paulo é muito animadora para a gente, porque Paulo ele não está dizendo que sim, ele não coloca um sim, Deus é por nós, mas ele traz uma afirmação que Deus está ao nosso favor, que Deus está ao nosso lado, que Deus é conosco e Ele é por nós. Aleluia. Isso é como se fosse uma possibilidade. Se eu fosse assim, Deus estaria comigo ali. Se não é condicional, se
você está com Cristo e Cristo está em você, isso deixa de ser condicional. Deus é por nós. Amém? E tem outras palavras, outras colocações que você pode mudar essa frase e parafrasear ela nas suas orações, para que dá ênfase. Você pode falar: olha, dado que Deus é por nós, dado que Deus é por mim, eu sou confiante no Senhor na minha vitória. Posto que Deus é por nós, ou já que Deus é por nós, quem será contra nós? Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então a resposta à pergunta de Paulo, ela é imediata. Ele faz a pergunta e na nossa mente já vem uma resposta imediata. Ele fala assim: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E qual é a resposta? Ninguém. Ninguém será contra nós. Amém, queridos? Amém. No entanto, isso não quer dizer que, por hipótese alguma, nós vamos não passar por dificuldades, que a gente vai ter uma vida suave, né? Como se fosse boiando lá nas águas quentes de Campos Novos, né? Você senta lá e a vida vai te levando, flutuando. A Bíblia não tem como dizer isso. E muitas vezes eu já vi campanhas dentro das nossas igrejas, Assembleia de Deus, no campo de Campinas, utilizando esse verso, e pessoas dando profetada e falando: olha, se Deus é com você, nada será contra você. Não vai ter doença, não vai ter aflição, não vai ter falta de trabalho, não vai ter falta de comida. Não. Vai ter problemas. E pelo contrário dessa questão de não teremos problemas, nós vivemos num mundo que nossos inimigos são muitos e numerosos. Nós estamos vivendo num mundo incrédulo, que onde pessoas odeiam e perseguem a igreja hoje, e perseguem veementemente ao ponto de passarem leis, né? A lei que está sendo disputada agora, prestes a ser aprovada, eles estão no processo de encaminhamento dessa lei novamente, com questão ao amor. As questões familiares estão sendo novamente atacadas. Nós vivemos num mundo mau, estamos debaixo da vontade permissiva de Deus, de um governo maldoso, que vai contra o que nós acreditamos como igreja do Senhor. Paulo menciona no versículo 38 também, fala assim: olha, que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas aqui ele menciona assim: olha, principados, anjos e demônios que se levantam contra nós. No versículo 8 ele fala assim. E como eu tinha falado anteriormente, e o pior inimigo está dentro da gente, que é a nossa própria carne, que apesar de mortificada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós pelejamos contra ela todos os dias, porque ela tenta nos convencer que ela está vivinha e saudável, pronto para contar, né? E se a gente dá vazão à carne, entra no pecado. E Satanás, ele é astuto, que ele não vai te tentar com coisa ruim, ele vai te tentar com coisa boa. Coisa boa fora do princípio de Deus, fora da visão e da justiça de Deus. Áreas sexuais, áreas de dinheiro, coisas boas. É bom que você tenha um ganho financeiro, mas e aí, como é que está o seu negócio? Está tudo legal? Está tudo perante a lei? Né? Aí você ora pelo carro, Deus te dá um carro abençoado. Aí na hora de fazer um negócio, você compra um carro roubado, né? Aí vai orar: Deus me protege que a polícia não me pega. Meu irmão, isso é embora. Você não tinha que ter comprado o carro roubado. Se a polícia te pegar, ela está fazendo o serviço dela. Se tomar seu carro, é Deus tirando o problema da tua mão. Não é te dando o problema, não, é te livrando do problema. Aleluia. Deus por nós não significa uma ausência de inimigos, mas significa a certeza da vitória. Aleluia, glória a Deus. Teremos inimigos? Teremos, mas temos a certeza da vitória por Cristo Jesus. Apesar de a gente viver num mundo mau, cheio de inimigos, nada se compara ao poder e à grandeza do
culpado. Se o mundo, a carne e o diabo são contra nós, isso não importa, porque Deus é por nós. E se nós estamos em Cristo, Ele está em nós viveremos dentro do conforto da justiça de Deus e teremos força para lutar contra as nossas situações. E se o mundo nos aflige, porque aflige mesmo, a gente fica doente, a gente fica inteiro, né? Quebra o joelho, bate 30 pedaços, né? O osso do pulso fica colado errado, de vez em quando tem que usar alumínio para parar de doer. Aí em João 16:33, João ele fala assim, olha, dizendo as palavras de Jesus, ele fala assim, olha, igreja, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o... Aleluia. Aleluia. Tende bom ânimo. Jesus não vai vencer, Ele já venceu o mundo. Aleluia. 1 João 5:4 fala assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus, querido? Glória a Deus. Amém? Tem alguém que foi enxertado na videira aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí a parte B do versículo fala assim, e esta é a vitória que vence o mundo, vírgula, é a nossa fé em Cristo Jesus. Se a carne está em nós, ainda que mortificada pelo Espírito Santo, a carne está em nós, mas nós como igreja de Cristo, nós não estamos na carne, nós estamos em Cristo. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Romanos 8:9 fala assim, vós porém não estás na carne, mas estão no Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo de Deus. Vem fazer morada, eu sou a tua casa. Aleluia. Se principados e potestades vêm nos abalar, isso aqui a gente via muito lá no Malau. Eu falava isso muito para os pastores lá, porque o pessoal lá tem muito medo de magias, muito medo de espíritos, muito medo de fantasmas. A África inteira é animista. Animista é um grupo de pessoas que acreditam em espíritos de ancestrais. Elas adoram espíritos de pessoas que já morreram. A África inteira é assim. Então eles têm uma fé muito grande no sobrenatural. E eu usava muito esse verso aqui para dar força para os nossos pastores. Eu quero compartilhar com você também. E diz assim, se principados e potestades se investem contra nós com mania, tramando ali secretamente a nossa destruição. Paulo lá na sua carta à igreja de Colossenses, ele diz assim, olha, usando as palavras de Cristo, Cristo despojou os principados e as potestades, Ele derrotou os principados e as potestades, e os exibiu publicamente, e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Colossenses 2, capítulo 15. Aleluia. Então, irmãos, quando enfrentarmos oposições, vamos enfrentá-las. Quando você sentir isso no seu rosto. Eu lembro uma vez que eu estava lá no Malau, eu estava dormindo, e eu acordei nitidamente, escutando uma voz audível no meu ouvido, falando assim, como se, eu acredito que era um demônio mesmo ali, falando, olha, você não sabe com quem você está levantando contra. E falou o próprio nome. E eu fiquei assim, falei, não ouvi. E falou novamente como se fosse uma voz audível no meu ouvido, só do lado direito. E eu acordei, olhei para o lado, levantei e comecei a orar. Por várias vezes essas coisas aconteceram. Às vezes a gente sente o ódio e a fúria de Satanás contra nós, que você sente até o bafo de Satanás no seu rosto. Aí talvez tenha um irmão aí dentro da igreja falando, não, mas eu nunca senti isso. Não, porque está faltando oração. Talvez seu lugar na batalha, você está dentro da barraca ainda, né? Os irmãos estão na frente com a espada na mão, dando espadada na cabeça de demônio, lutando, levantando de madrugada, né, irmão Valmir? 3
horas da manhã, como todos da igreja, debaixo do pé, declarando bênção sobre nós, e alguns de nós estão indo de boa tranquilo, falando: não, isso não acontece não, né? Não acontece não, Satanás vai incomodar quem não está incomodando ele, ele não vai perder tempo com você, né? Então, a música, o louvor que cantamos no início, né? O hino da harpa, que ela está na frente da batalha, no lance da vitória, ali que eu quero estar, no lance imprevisto, estar disposto, ciente que a nossa batalha é contra potestades demoníacas, ciente, amém? Quando tudo desmoronar a nossa volta, está tudo complicado, aluguel atrasado, criança doente, colégio para pagar, sem prospecto de conseguir um trabalho novo, uma melhora, lembre-se, Deus está do seu lado. Deus é por nós. Isso muda essa consciência de que Deus é por nós em todos os momentos. Ela muda a nossa perspectiva diante das situações mais difíceis. Pode ser tenebrosa na vida, ela muda, porque você vai parar de olhar para o problema e vai começar a olhar para Deus. Vai parar de falar para Deus o tamanho do seu problema. Vocês conhecem esse jargão da nossa igreja, né? Para de falar para Deus o tamanho do seu problema. Fala do seu problema, o tamanho do seu. Aleluia. É bem por aí. Foque em Jesus, irmão. Foque em Jesus, você vai ter vitória. É assim. Foque em Deus. Aleluia. A segunda pergunta, Paulo faz para trazer uma tranquilidade para o nosso coração, e ele dá aqui um exemplo do próprio Cristo Jesus, sendo entregue por Deus Pai para ser sacrificado na cruz do Calvário por nós. E ele faz a pergunta: Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Então não receberemos de Cristo, com Cristo, todas as coisas? Ou dependendo da versão que você lê, por Cristo, todas as coisas? Esse é o grande diferencial, que às vezes a gente quer receber coisas de Deus, mas nós não estamos em Cristo e Cristo não está em nós. E Deus fala assim: olha, não repara a nossa pergunta, ele fala: não receberemos em Cristo todas as coisas. Em Cristo, por Cristo. Relacionamento, né, meu amigo? Relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Macintosh além do nome de um computador antigo, é o nome de um grande escritor cristão dos Estados Unidos. E ele dividiu essa pergunta de Paulo em duas partes. Ele falava assim: ó, vamos dividir o cristão que tem fé e o cristão que não tem fé. Como ele faria essa pergunta? E primeiro é o cristão incrédulo, que se diz cristão, mas não tem fé, não acredita. Ele fala assim: e porventura Deus me ajudaria? E porventura Deus me daria alguma coisa? Aí agora o cristão que já age com fé e tem consciência do seu compromisso com Cristo, ele fala assim: e porventura Deus deixaria de me ajudar? E porventura Deus deixaria de estar ao meu lado? Jó, irmãos, Jó perdeu tudo. A nossa fé não está em coisas, não está em pessoas, mas está em Cristo Jesus. O nosso alvo não é vida nessa vida, é vida na eternidade com o Papai do céu. Isso aqui é temporário. Aleluia. Jesus, ele é o eterno e único Filho unigênito de Deus. Nesse versículo aqui você vê que Deus o entrega por sacrifício vicário por nós. Amém? Ele o entrega na cruz do Calvário. Não existe e nem vai existir um homem que tenha andado ou vai passar na face da terra que seja tão querido para Deus como Jesus foi. Não vai ter, porque é o próprio Deus. Não tem. Aí talvez a gente fala essas coisas assim na igreja, aí o que acontece? Automaticamente a gente cai para o segundo plano, né? Quem é o principal é Jesus. Quem é o ponto focal da igreja é Jesus. Aí talvez você veio de uma outra congregação ou passou por outra igreja, que o seu ego foi muito massageado. Aí quando ouve essa mensagem confrontativa de que Jesus é o centro,
da pupila do Senhor Jesus, de Deus, que Ele é o centro e que é por Ele que nós somos salvos, que Ele é o mais importante, que é mais importante do que eu, que é mais importante do que nós. Aí a pergunta que vem é assim: e aí, Deus? Então isso quer dizer, pastor, que eu não sou importante? Irmão, é isso que eu estou dizendo. Você é importante, você é muito importante, mas você é importante porque você está em Cristo. E Cristo está em você. Aleluia. Está entendendo algumas coisas? Você não é importante porque você é bonitinho, não. Você não é importante porque você fez chapinha hoje, não. Porque o seu sapatinho está mais bonito hoje, o sapatinho novo, ou é o tênis branco, né? É porque você está em Cristo, e Cristo está em você, não depende de nada nessa terra. Nada físico. É espiritual. Você é importante, mas você é importante porque Cristo está em você. Ah, pastor, eu não sou importante, então eu não sou filho de Deus. Sim, somos filhos de Deus, mas somos filhos por adoção, por causa de Jesus, porque Ele é o caminho e não existe outro que a gente possa alcançar o Pai, senão por Jesus. Aleluia. Deus nos ama com amor incondicional, igreja, mas Ele nos ama em Cristo e por causa de Cristo. Sem Cristo não tem igreja. Sem Cristo nós não estaríamos aqui hoje, louvando e adorando ao Senhor livremente, abrindo a nossa boca e expressando a nossa oração do coração com as nossas próprias palavras. Nós dependeríamos ainda da aliança antiga, de sacrifício de animais. E Deus não quer mais sacrifício de animal. O sacrifício vicário já foi dado por um único que poderia pagar a consequência dos nossos pecados. Então, Deus é amor, né? Deus é amor, e o amor de Deus é singular, ele é incomparável, incomensurável, mesmo sem nós nem merecermos. Ele deu seu filho por nós. Não é pelo que fazemos que merecemos, é porque Ele nos ama como somos. No versículo 34 diz assim: aquele que não poupou o seu filho. Essa menção de Paulo remete diretamente ao texto lá de Gênesis 22, do versículo 12, que fala assim, para Abraão, que ainda era Abrão, ele fala assim: olha, não estenda as tuas mãos sobre o moço. É o momento ali do sacrifício, ele fazendo uma menção ali sobre a entrega de Isaac como sacrifício, uma figura messiânica. E Deus Pai intervém e provê o cordeiro naquele momento ali. E para nós, no momento da nossa punição, Deus Pai já interviu e nos entregou o cordeiro vicário para toda a eternidade, o próprio Jesus Cristo. Algo que nós não poderíamos conquistar por nós mesmos, Deus fez por nós. Ele nos amou primeiro. Antes de nós sabermos e termos consciência que existia um Deus, Ele já havia morrido por nós na cruz do Calvário e nos tinha nos amado primeiro. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Portanto, Deus não poupou, mas se entregou por todos nós. Essa é a palavra que está no versículo 29. Não poupou, mas se entregou por todos nós. Poupar é tirar da dor, tirar do sofrimento, não permitir passar por tribulações. Deus não poupou o seu filho unigênito, a pessoa mais importante para Ele não poupou. Ele o entregou por amor a nós. E se Ele entregou a coisa mais importante para Ele mesmo, que é o próprio Filho, não nos dará Deus todas as outras coisas em Cristo Jesus? Você está entendendo? Está compreendendo? A coisa mais importante Ele já nos entregou, que foi a salvação, porque Ele nos se Ele nos entregou a si mesmo para morrer por nós, na pessoa de Cristo Jesus, não nos abençoará Deus nas outras pequenas coisas? Agora faz sentido. Buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Aleluia.
O argumento que Paulo usa aqui nesse texto, ele deixa claramente o sacrifício, que o amor vem do maior para o menor, Deus sendo o maior e nós sendo os menores. Aleluia. Paulo ele diz para os crentes da igreja de Filipe, ele fala assim, Filipenses capítulo 4, 19: o meu Deus, já sabe até qual é, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma das vossas necessidades. Você está entendendo? É em glória por Jesus Cristo, em glória em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem bens. Esse é o problema da doutrina da prosperidade, porque se fala sobre bênçãos, filho de Jesus, a figura. Sem Jesus Cristo não tem bênção, não tem vitória, porque somos abençoados por Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. A pergunta 3 é assim: quem intentará? Intentará é planejar, projetar secretamente. Quem intentará a acusação contra os escolhidos do Senhor? Versículo 33. Olha, um dos maiores empenhos de Satanás contra a igreja do Senhor, sem dúvida, é tentar a gente, tentar o ser humano. Mas maior do que a tentação, o maior trabalho de Satanás é a acusação. Acusação. Não somente a tentação, mas a acusação. E às vezes tem pecados que você há muito tempo atrás, você já orou, já confessou. Aí o Espírito Santo vem e toca no seu coração. Miriam, levanta, vai lá na casa do fulano de tal e ora por ele. Aí Satanás vem com um espírito de acusação, começa a falar no ouvido: olha, você lembra o que foi feito no passado? O que foi dito lá no passado? Se você for lá e orar, nada vai acontecer por causa daquilo. Aí às vezes a gente esquece que nós já oramos, apresentamos, confessamos na presença do Senhor. E Satanás, ele não desiste, ele é o acusador. Ele está fazendo o papel dele, que é acusar para nos causar desânimo como igreja e nos afastarmos do Senhor, porque a acusação, se nós cedemos à acusação, ela nos desanima e nos traz vergonha. Nós ficamos envergonhados de estar na presença do Senhor e acabamos nos afastando. A vontade dele, de Satanás, é que a gente se sinta condenado, como ele sabe que ele é. Essa é a vontade de Satanás, porque ele sabe que no final o destino dele está passado e é inferno para toda a eternidade, acorrentado, sujeito. E depois de ter declarado: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Paulo, aqui no texto, ele meio que zomba de Satanás, e nas suas palavras, não dessa forma que eu vou expressar aqui, você me perdoe pelo português arrancado, mas ele fala de certa forma que o trabalho de Satanás é inútil, como acusador, como promotor. É uma atividade inútil e não poderia ser uma atividade mais estúpida de trazer acusações perante o nosso Deus, e cujo o nosso advogado também é Deus. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? O justo juiz é o nosso próprio Deus. Satanás é o acusador, mas o nosso advogado é o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Quando Satanás vai acusar, ele vai falar assim: não, esse aí eu estou nele, e esse aí está em mim. Nós andamos juntinhos assim, ó. Ele aceitou o meu sacrifício, ele está selado pelo Espírito Santo. Então, a pergunta número 4, já indo para o final, encerrando aqui, eu peço um pouco de paciência para os irmãos, porque essa mensagem é boa, é gostosa. Eu estou pregando assim calminho, porque eu não quero atropelar, tá? A quarta pergunta é: quem condenará os eleitos de Deus? Quem condenará os seus escolhidos? Outra, uma coisa
coisa é o significado de acusação, outra coisa, bem diferente, é condenação. Acusar uma coisa, condenar é outra. Satanás tem o direito de acusar, é o papel dele. Mas quem tem o comando de condenar ou libertar, Deus Pai. Não é verdade? Então, conforme nós vimos aqui no versículo 33, diz assim: ninguém poderá acusar, porque Deus é quem nos justifica, por Cristo Jesus. Mas seria possível alguém te condenar? É claro que o argumento anterior de Paulo, ele já deixa essa possibilidade excluída, já obstrui essa possibilidade de sermos condenados, porque se estamos em Cristo e Cristo está em nós somos justificados por Cristo perante o Pai. Então não há condenação para quem está em Cristo. E algumas justificativas para que essa condenação não aconteça, está aqui nesse texto. A primeira é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo sofreu a nossa condenação ali na cruz. A nossa culpa foi transferida para Ele. A nossa dívida foi quitada por Ele. Nós somos identificados em Cristo, não somente na sua morte, mas também na sua ressurreição. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Esse é o significado do batismo lá nessa cruz. Nós morremos, o velho homem morre, e levantamos como nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, quem vai cobrar a dívida de quem já morreu? Se você morreu com Cristo, o velho homem morreu, como que a dívida do velho homem vai ser cobrada? Tem uma história que conta-se que uma viúva estava velando ainda no seu marido que morreu. E um dos credores, um cobrador, bateu na porta, ela abriu o caixão assim, em cima da mesa. Ele falou: olha, negócio é o seguinte, eu só saio daqui quando eu receber dinheiro. Ela foi, terminou de abrir a porta e falou: olha, o que te deve está ali, vai lá, gasta quanto tempo você quiser para convencer ele para te pagar. Então estava morto. Quem morreu não paga a dívida. A dívida já foi paga. Amém, queridos? Amém. Segundo, a ressurreição de Cristo. Nós não servimos ao Cristo que estava vivo e agora está morto. Nós servimos ao Cristo que morreu e ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Nós nos identificamos como cristãos não somente na morte de Cristo, mas na sua ressurreição. Por isso que tem igrejas cristãs, as igrejas mais antigas, batista, presbiteriana, elas utilizam ainda dentro dos seus templos a cruz vazia, que é um simbolismo disso, diferente da igreja católica, que é o Cristo morto, mas a cruz vazia é o símbolo de um Cristo ressurreto, que ele não está morto, mas ressuscitou. E a terceira é a posição de Cristo perante o Pai. Eu me lembro muito bem, irmãos, há um tempo atrás eu me encontrei com uma senhora que era testemunha de Jeová, uma seguidora de Charles Taze Russell, que é o criador lá das testemunhas de Jeová, Jeová Luiz. E as testemunhas de Jeová, elas não acreditam que Jesus seja filho, seja Deus. Elas procuram na Bíblia brechas para tirar a santidade de Jesus, a sua divindade. E ela veio falar sobre esse texto. Ela disse assim: olha, Jesus, a Bíblia diz que Jesus só estava à direita de Deus, só estava lá, não fala que era Deus, só diz que ele estava à direita de Deus. No entanto, eu falei para ela o seguinte: olha, você escolheu o pior versículo na Bíblia para tentar tirar a divindade de Cristo. E eu vou te falar por quê. Quem está à direita, mesmo dentro da nossa cultura, a direita, como se menciona no início, o meu braço direito, é uma posição especial, uma posição de honra, é uma posição de dignidade. Aí, qual anjo, qual homem, ou qualquer outro ser que está escrito na Bíblia que se encontra à direita do Pai? Ninguém, somente Jesus Cristo está à direita do Pai. Somente Ele. Somente Ele. Somente Jesus, porque Ele é Deus. Aleluia.
por causa da sua posição diante do Pai, que temos a quarta razão pela qual não podemos ser condenados, porque estamos em Cristo Jesus. A constante intercessão de Cristo por nós. Jesus não apenas intercedeu, mas Ele continua intercedendo por nós. E é o nosso favor. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque a nossa oração é levada pelo Espírito Santo, pelos anjos, e quem intercede por nós perante o Deus Pai é Jesus. Glória a Deus. Portanto, isso fortalece esse conhecimento e essa compreensão da Escritura de uma forma salutar, simples e expositiva que temos hoje. Ela fortalece a nossa consciência sobre a nossa impossibilidade de sermos condenados se estamos em Cristo. Cristo está em nós. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Dá uma alegria aí no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Porque é muito fácil falar isso gritando. Falar, você está em Cristo e Cristo está em você. Aí você responde isso somente com sentimento, porque nós estamos acostumados a responder o tom de voz também. Mas mais do que o tom de voz, é necessário que nós, como igreja, podemos crescer espiritualmente. Amém? E concluindo aqui, já encerrando, Paulo nos faz entender que Deus é por nós. Ele nos dá todas as coisas que necessitamos para que possamos ter plena felicidade no servir Jesus e para a nossa perseverança até o fim, até a nossa morte, até a vinda de Cristo. Ele nos concede todas as coisas. Segundo, ninguém pode nos acusar. Ninguém pode nos acusar. O trabalho de Satanás é te acusar. Se você entende o que a Bíblia está dizendo, é fútil, é inútil. É o que Paulo está querendo dizer aqui. É perda de tempo da parte dele. Só que ele não vai parar de te acusar, porque ele quer te derrubar. No entanto, ninguém pode te condenar. Porque Jesus é o nosso advogado perante o Pai. E nós temos que aprender a descansar nessas verdades que a Bíblia nos diz. Quando a gente passa por momentos de ansiedade, por momentos de crise, nós temos que nos alegrar com Cristo. Saber que Deus deu o próprio Filho por nós, Ele já deu o melhor por nós, para que a gente tivesse momentos de felicidade e que a nossa fé diante do entendimento desse texto aumente, que a gente tenha perseverança de continuar servindo ao Senhor, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, mesmo frente a tentações. Aleluia. Amém, queridos? Quando Satanás vem a te acusar daqui para frente, geralmente Satanás ele não perde tempo. Você não vai estar lá na sua frente, na frente da televisão, assistindo Big Brother em vez de ir para a igreja, comendo uma pizza ou comendo um macarrão. E Satanás vai do nada lá no seu ouvido e falar assim: olha, você lembra que você pecou naquele dia? Você lembra que você fez errado naquele dia? Não. Você está lá, você está perturbando. Mas no momento que você falar assim: olha, eu vou receber um convite para ministrar a palavra do Senhor lá no seu portal, eu vou. Na hora que você está no meio do caminho, o pneu fura, a ventoinha do radiador quebra. A ventoinha do radiador quebra. Aí Satanás vem, tá vendo? Nem Deus quer que você fale. Até Deus está colocando impedimento aí por causa dos seus pecados. Irmão, repreenda Satanás. Diga assim: olha, para trás de mim, Satanás.